quem você tem se sentado para conversar? A gente aprendeu a se isolar. Escolhemos as mesas, fechamos o círculo, achando que santidade significa distância. Mas Jesus fazia exatamente o oposto. Ele se aproximava daqueles que os religiosos queriam longe. A mesa não é só para quem já está salvo. A mesa é lugar de transformação. Relacionamentos são as maiores pontes para o Evangelho. E pontes foram feitas para atravessar. O evangelismo mais poderoso não acontece em grandes palcos. Acontece no olho a olho. No café, depois do trabalho. No almoço de domingo. Tem gente morrendo de sede de Deus ao seu lado. É hora de ser intencional. Puxe a cadeira. Quem é o seu convidado para a mesa hoje? Quem está com expectativa aqui de ouvir Deus? Pode dar glória a Deus? É um povo aí que teve um encontro com Deus, imersão aí esse final de semana. Você pode dar glória a Deus? Quando nós fazemos esse retiro, o pessoal está incendiado, ele acaba incendiando as pessoas ao nosso redor. Nós vamos ter testemunho aí, vamos ser muito abençoados também com isso. E estamos nessa série de mensagens evangelísticas a respeito de evangelismo, com o título Até que Todos Ouçam. Você pode falar assim para alguém? Até que todos ouçam. Em nome de Jesus. E nessa série já passamos aí, estamos na terceira mensagem, nós falamos até aqui sobre o chamado que Deus tem para cada um de nós, um chamado que não é só receber de Deus, mas levar Deus às pessoas, aonde elas estiverem. Nós vimos que quando Deus chamou a Pedro, Deus não chamou Pedro para ser um pescador de peixes bem sucedido, mas Ele chamou para ser pescador do quê? Homens, pessoas. Da mesma maneira Ele chamou a mim, chamou a você para sermos pescadores de pessoas. Quando Deus chama Moisés, nós vimos isso também lá no monte, na sarça ardente. Deus não escolhe um homem que fala tão bem que terá a capacidade de convencer o faraó a soltar, enfim, o povo de Israel. Não, Ele escolhe alguém comum, que com o que tem, para oferecer aquilo que tem, serve a Deus para milagrosamente, pela mão do Senhor, libertar aqueles que estavam escravos do povo de Deus lá no Egito, mostrando que Deus vê a dor das pessoas, Deus tem compaixão das pessoas, e você é a resposta, eu sou a resposta que Deus envia para a dor dessas pessoas. Nós vimos isso até aqui. E vamos avançando para a mesa dos pecadores. Vamos entender um pouco melhor isso. Quando nós falamos sobre evangelizar, talvez o que vem à nossa mente é talvez um grande evento, alguma coisa lá do estilo Billy Graham, um estádio de futebol, pessoas recebendo Jesus, grandes apelos. Isso também é evangelismo. Tem essa forma de evangelizar, como Pedro, por exemplo, quando esteve depois do Pentecoste pregando para várias pessoas, 3.000 almas foram salvas naquela pregação. Mais tarde 5.000 almas foram salvas. Então essa é uma forma, Paulo em Atenas também pregou nas praças, para aquele povo que era idólatra lá, aproveitou a oportunidade que tinha uma frase escrita ao Deus desconhecido, usou aquilo de deixa e já começou a falar e pregar publicamente. Na história da nossa igreja nós temos um pouco disso também. No começo da nossa igreja, muitos anos atrás, aí quase 40 anos atrás, lá no oeste do Paraná, o pastor Luiz, que é meu pai, pai também do pastor Robson, ele fez um programa de rádio lá. Gente, se fosse falar desse programa aqui, ia longe, muitas investidas para que esse programa não acontecesse. Nem pôde acontecer na nossa cidade primeiro, de tanta perseguição que havia. Nós tivemos que fazer na cidade vizinha, mas fez tanto sucesso que daí deixaram, e teve mais uns burburinhos ali. E ali, o nome daquele programa, ele era A Verdade que Liberta, que levaria, era a vinheta, levará até você verdades bíblicas. E desde então, isso aí foi antes de nós fundarmos oficialmente a igreja acabou recebendo esse nome, A Verdade que Liberta, hoje chamado carinhosamente de Verdade Igreja.
Amém? Então nós temos essa forma. Depois ali que o pai parou de fazer, algumas pastoras começaram a fazer, até minha mãe, ela ficava lá de olho fechado, orando, ali na rádio, o pai seguindo ela com o microfone para pegar a voz dela. E Deus fez dessa forma. Mas eles não fizeram apenas dessa forma. Eles iam de casa em casa. O pai pegava a Belina velha, o fusquinha da igreja, e ia levar no interior a palavra de Deus, lá para as pessoas, levar fazendo os estudos que hoje você pode ter aí disponível, estudo do fundamento, nós fazemos desde que a igreja começou. É o fundamento, a base, o conhecimento, era feito assim. Nós abrimos a porta da nossa casa. Eu cansei de chegar em casa querendo jogar videogame, e chegava, a sala estava cheia de pessoas lá, a gente orando. Sempre, o legal era que sempre tinha um bolinho, né? A gente já sabia que tinha comida junto, e aquilo era legal. Eu cresci nesse ambiente de pequenos grupos. Não se chamava Hub ainda, mas hoje nós chamamos assim. Aqui na igreja, se você não sabe, acontece durante a semana nas casas aí, pelas cidades da nossa região, nas quartas-feiras, alguns na terça-feira, os Hubs, que são a igreja nas casas. E é desse tipo de evangelismo que eu quero falar hoje, um evangelismo mais pessoal, talvez até mais individual, que acontece nos pequenos grupos, que acontece nas conversas, nas rodinhas de conversa, ou uma conversa individual. Dessa forma, então, quero pedir para você, se você puder, abrir a tua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 27 em diante. Veja que nós vimos Deus chamando pessoas até aqui. Deus chama Moisés, Deus chama Pedro, e hoje nós vamos ver o chamado de Levi, e sempre tem a ver com as outras pessoas. Deus não tem um chamado simplesmente para você se destacar, e você se sentir bem, e realizar os teus sonhos. O chamado de Deus para a minha vida e para a tua vida sempre tem a ver com outras pessoas, sempre tem a ver com alcançar pessoas. Não foi assim, não foi diferente com Levi. Diz lá Lucas capítulo 5, versículo 27 em diante: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano, chamado Levi, sentado na coletoria. Ele lhe disse: siga-me. Levi levantou, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu a Jesus um grande banquete em sua casa. Uma grande multidão de publicanos e outras pessoas comiam com eles. Contudo, os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, reclamaram aos discípulos de Jesus: por que é que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Amém? Então essa passagem ela começa com o chamado de Levi. Levi assina em dado momento no seu evangelho como Mateus. Você acompanha aquela série do The Chosen, lá você já vai fazer uma imagem aí, uma versão do Levi, ou nesse momento Levi, né, identificado como Levi, mas em outro momento como Mateus. Quem era Levi? Ele era um cobrador de impostos, alguém que trabalhava para Roma, o império que dominava ali na região. E ele cobrava ali, ele servia de cobrador de impostos do seu próprio povo. Então essas pessoas não eram bem vistas pelo seu povo. Na verdade eram vistas até como traidores, eram desprezados pelo seu próprio povo. Mas Jesus olhou para Levi com compaixão. Jesus olhou para Levi e viu algo mais nele, e olhou para ele e disse: siga-me. Veja, Levi não tinha nada nele que o qualificasse para ser um seguidor de Jesus. Então entenda que a única qualificação que eu e você precisamos para seguir Jesus é ser um pecador que carece, que precisa da graça de Deus. Levi era um desses, e ele reconhecia isso. Então Levi, ele larga tudo que está fazendo e segue Jesus. E a Bíblia fala, nós lemos que ele marcou um banquete para Jesus, e encheu de gente aquele lugar, encheu de gente cristã, crente, já seguidor de Jesus, não, publicanos e pecadores como ele. Imagino que Levi pegou o celular dele, pegou lá os contatos dele e começou a mandar mensagem: olha, eu conheci um cara, não sei se ele contou para eles, né, mas eu conheci alguém e vocês precisam conhecer. Eu acredito que era isso que estava no coração dele. Então ele convida aqueles que eram os seus amigos, que eram pessoas como ele, pessoas talvez rejeitadas, mal vistas, né, pelo menos pelos religiosos aqui, que olharam de maneira, talvez julgando eles. E talvez uma das coisas mais bonitas que a gente pode perceber nessa passagem, gente, é que antes de Levi aprender a falar sobre Jesus, antes de ele fazer o curso
A, B, identidade. Antes de ele aprender a falar sobre Jesus, ele já abriu a porta da casa dele. Ele entendeu que a verdade estava ali. Ele falou, é isso que eu quero para a minha vida. Tanto que ele larga tudo. Ele larga tudo, ele percebe a sua situação, larga tudo e vai lá seguir Jesus. Então ele já de cara abre a porta da casa deles. Sabe quantas pessoas estão precisando ser alcançadas e de repente não tem um lugar perto, nem todo mundo tem condições de se locomover e está faltando alguém abrir o coração para receber um hub na sua casa, lá naquela região onde você mora, onde nós não alcançamos muitas vezes e tem alguém lá naquela região para ser alcançada. E ele aqui entende isso. Imediatamente já abre o coração e abre a sua casa. E abre a sua casa não apenas para receber um monte de pessoas, mas para que essas pessoas pudessem se encontrar com Jesus. Jesus era o convidado especial. E elas iriam ali nesse lugar ter um encontro com Jesus. Sabe, Jesus ele está procurando pessoas como Levi. Pessoas que estejam dispostas a abrir a sua casa e com, de repente, uma simples refeição, um cafezinho, um bolinho, receber os pecadores. Jesus ele ia onde ninguém mais ia. É o que nós vemos aqui. Os fariseus religiosos não se misturavam com esse povo. Mas Jesus não, Jesus recebia eles de braços abertos. Jesus dividia a mesa com esses pecadores. E agora uma ressalva, né? Quando falamos de mesa de pecadores, não falamos da roda de escarnecedores, que a Bíblia também fala. Na roda de escarnecedores são pessoas que estão ali, não estão ali para serem edificadas. Há conversas maliciosas, ninguém está ali para ser edificado. Se você tenta falar, a pessoa não quer ouvir, né? Como você jogar pérola aos porcos, como diz a Bíblia. Você vai estar desperdiçando, não é dessa roda que estamos falando. Estamos falando de uma mesa de pecadores, pessoas que conhecem sua condição, pessoas que têm sede, que de repente estão com problemas, não sabem o que fazer, elas estão perdidas, ainda não perceberam que a vida, a paz, a solução está em Jesus. Então Jesus ele não está aprovando o pecado desses pecadores, mas está chamando cada um para o arrependimento. E nós temos que fazer da mesma forma, olhar com esse olhar de compaixão, porque Jesus está ali para ser o influenciador. Veja, há uma diferença se você está nessas rodas. Meu pai quantas vezes entrou numa roda ali, estavam as pessoas bebendo, ele até colocou um pouquinho para ficar aquele copo, e aquele copo ficava lá a conversa inteira e não reduzia, mal e mal ele dava uma bicada ali para eles perceberem, pô, que cara é esse, ele está falando, eles deixavam ele falar, e quantas vezes ele evangelizou assim, mas ele era o influenciador naquele lugar e não o influenciado. Nós temos que entrar nessas rodas com uma intencionalidade de levar Jesus às pessoas. Então os religiosos eles perguntavam, por que Jesus, por que o mestre de vocês está nessa roda aí com esses pecadores? E eu acredito que a pergunta está incompleta, né? A pergunta talvez devesse ser, por que Jesus está na mesa com esses pecadores e eu não? Será que eu me considero melhor do que eles? Será que eu estou por cima da carne seca, ou eu me penso que estou? A palavra de Deus diz, quem pensa que está de pé, cuidado para não cair, né? Eles tinham essa aura de superioridade, porque eu sou servo de Deus, porque eu sou profeta, porque eu isso, eu aquilo, né? Mas entenda, a separação do pecado não é a separação das pessoas. Deus ama o pecador. Jesus é santo, que quer dizer separado, mas ele não é inacessível, e nós também não podemos ser. A igreja não foi chamada para fugir da escuridão, foi chamada para levar luz até ela. Você carrega, se você tem a palavra de Deus, você tem a presença do Espírito Santo na tua vida, você carrega essa chama, você carrega esta tocha, que deve ser exposta para as pessoas que estão na escuridão serem iluminadas. Os religiosos, eles evitavam os pecadores, enquanto Jesus procurava eles, estava indo atrás deles. Deixa eu te perguntar, tem pessoas perdidas, pecadores no teu círculo familiar, teu trabalho, nas tuas amizades, talvez algumas amizades já distantes, lá da época que você estudava, tem uns contatos de WhatsApp, tem pessoas ali precisando, pessoas que estão perdidas e ainda não tiveram um encontro com Jesus. Eu falava pela manhã que eu visitei alguns hubs nesse primeiro semestre, fiquei muito feliz de ver como eles são diferentes, assim, cada grupo é diferente, e aí às vezes, de repente você espera encontrar pessoas já
maduras na caminhada, e você vê tantos bebês, pessoas tão diferentes, naquele começo de caminhada, e desejosas daquele jeito, você percebe que elas não entendem tudo, mas estão com sede, estão com fome, e graças a Deus os líderes aí, eles têm tido esse tato para trabalhar com cada um, na idade espiritual que eles estão, e é bonito ver isso, casa aberta e pessoas novas chegando e sendo transformadas. Se você aí é um líder de hub, pare para pensar se tem pessoas novas chegando no teu hub. Você tem que ir atrás dos pecadores. Vamos cuidar das ovelhinhas que estão no aprisco? Sim, mas se preciso nós vamos deixá-las no aprisco, vamos correr atrás daquelas que estão perdidas. Como Jesus fez comigo e com você. Então Jesus, ele teve em várias mesas, aqui com Levi, já teve com Marta e Maria, Zaqueu, tantas e tantas. A verdade é que Jesus, ele deve ter passado tantas refeições com aqueles discípulos dele, que chega um momento, depois que Jesus ressuscita, né, eles se encontram com alguns discípulos dele, eles não reconhecem Jesus. E quando eles estão ali no caminho de Emaús, eles vão reconhecer Jesus. Quando Jesus parte o pão ali, eles reconhecem Jesus. Eu fico imaginando, né, que foram tantas vezes, Jesus devia ter um jeitinho especial de partir o pão, que eles falaram, peguei, é ele. Aí Jesus desaparece da frente deles, vai aparecer em outro momento. Jesus, você quer encontrar Jesus? Você quer perceber Jesus? Pensa numa mesa. Quando eu falo mesa aqui, é esse momento, né, seguro, aconchegante, onde até tua carne está mais tranquila, porque tem uma comidinha ali esperando, um ambiente de acolhimento. Jesus está nesses lugares. Se Jesus esperasse que os pecadores chegassem até Ele, amados, ninguém seria salvo. Talvez nem eu, nem você. Nós precisamos ir até eles. Deixa eu te perguntar, quando foi a última vez que você convidou uma pessoa? Você olhou para uma pessoa e viu uma pessoa sedenta, necessitada, está precisando ali de uma ajuda, e você convidou ela para alguma coisa, você de repente ofereceu um passeio, ou vamos comer alguma coisa junto, vamos tomar um café junto. Quando foi? Pense. Quem é que Deus colocou perto de você que pode de repente estar com essa sede e fome? Talvez tua missão seja no teu trabalho, na tua família, né? De repente na faculdade, de repente lá no grupo do futebol, no grupo do WhatsApp. Você acha que você mora onde você mora porque você escolheu? Algumas pessoas têm essa oportunidade, né? Vou morar aqui, vou morar lá, mas Deus sabia onde é que era o lugar, qual lugar estaria disponível, qual lugar você ia gostar. Não pense que é por acaso. Você está perto de pessoas que eu não estou, que o pastor não está, pode alcançar pessoas que nós não podemos, não é por acaso, nós estamos aqui em missão. Deus não vai dar nada para nós simplesmente para nos satisfazer, simplesmente para isso, não, tem um propósito. Eu repito isso, não canso de repetir. Se o propósito de Deus fosse só ganhar você desaparecia daqui, era arrebatado no momento que você aceitava Jesus. Mas isso não aconteceu. Alguns até foram um pedaço, né? Mas nem todos. Não é por isso, é porque Ele tem uma missão para você. Ele tem pessoas que você precisa alcançar para Ele. Ele está querendo reconciliar essas pessoas e escolheu enviar você para cumprir essa missão. A mim. Você alcança pessoas que outros não podem. Então Jesus, ele ia onde outros não iam, e nós precisamos também fazer o mesmo. E Jesus, ele olhava além do comportamento daquelas pessoas, além das ações delas, que as rotulavam de pecadores, é isso, é aquilo. Jesus olhava além. Os fariseus, quando olhavam para essas pessoas, enxergavam apenas o pecado delas. O problema deles era achar que eles não precisavam de médico, eles mesmos. Sabe, quando Pedro, ele se dá conta, o pastor falou aqui, o pastor Robson, quando Pedro se dá conta diante de quem ele está naquela pesca milagrosa, a primeira coisa que ele faz é se ajoelhar e falar: afasta-se de mim, porque eu sou um pecador. Ele entende a sua condição. Então, que longe de nós toda aquela arrogância de que eu encontrei o caminho, se você não vier, você vai para o inferno. Não é assim. A gente faz esse tipo de coisa às vezes quando a gente é novo na fé, porque a gente tem o desejo de salvar, mas não sabe como. Mas não é dessa maneira. Nós precisamos entender que nós mesmos somos pecadores. Nós mesmos precisamos de Jesus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. É o que diz a palavra. Sabe, quando Levi também é chamado, ele reconhece que ele precisa tanto de Jesus, mais até do que o trabalho dele, porque ele larga tudo na mesma hora e segue. Ele percebe a carência que ele tem. Mas quem reconhece que precisa de Jesus, que precisa de Cristo, encontra nele a esperança. Mas
Quem confia na própria justiça não percebe o quanto é que precisa de Jesus. Quem sou eu nessa história? Será que eu percebo a minha miséria e o quanto eu preciso de Jesus? Jesus enxergava a dor deles, via os comportamentos como sintomas de pessoas doentes que precisavam de um médico. É assim que Jesus olhava para eles. Os religiosos viam só o agora, só o que está acontecendo, só o que a pessoa acabou de fazer que está errado, enquanto Jesus olhava a história da pessoa. Jesus olhava para o passado dela, olhava atrás daqueles comportamentos. Uma história, todo comportamento conta uma história. Talvez uma história de rejeição, uma história de traição, uma história de medo, frustração. Existe uma dor atrás, às vezes, da arrogância da pessoa. Existe um vazio atrás daquela aparência de felicidade. Hoje na internet tem muito disso. É uma aparência, muitas vezes ocultando uma depressão. Existe, às vezes, um grito abafado atrás de muita gente que responde, tá tudo bem? Tudo bem. Mas às vezes está lá. E Jesus, ele conseguia enxergar isso. Ele olhava para as pessoas e via a história delas e via o que estava acontecendo com elas. Sabe, quando um médico ele se depara com um monte de doentes lá no hospital, ele não fala assim, meu Deus, tua perna está quebrada. Ele não fala, meu Deus, está sangrando. Porque aquele é um ambiente de doentes, ele está esperando isso. E nós muitas vezes nós viemos para a igreja e nós esperamos encontrar as pessoas perfeitas. Mas deixa eu te dizer, se você não ouve isso há algum tempo, ou se nunca ouviu, a igreja é o lugar dos doentes. A igreja é onde lugar nós clamamos ao médico dos médicos, venha nos curar, venha nos sarar. É um lugar para os pecadores. Sabe onde mais é um lugar também para os pecadores e doentes? Lá no Hub, lá na reunião. É aquele lugar onde há uma oportunidade diferente daqui. Uma oportunidade talvez de você abrir o coração. É uma oportunidade de você ser conhecido ou conhecer as pessoas que estão lá, desenvolver esse relacionamento com essas pessoas. Lugar de doentes. Perceba nos comportamentos das pessoas os sintomas de quem precisa de Jesus. Que nós possamos fazer isso como Jesus, perceber quais são, que história. De hoje em diante você pode fazer esse exercício. Quando pergunte às pessoas, faz as perguntas, deixa ela contar um pouco da história dela. E você começa a entender melhor quem é essa pessoa. Por que ela age do jeito que ela age. Por que ainda tem uma cura para acontecer. Sabe, às vezes nós queremos, numa conversa, responder perguntas que as pessoas nem estão fazendo. Aí nós estamos lá tentando dar um discurso, falar de uma coisa legal que eu aprendi, que talvez para mim seja bom, mas aquela pessoa ali, ela está passando por outro momento, eu não estou tendo essa sensibilidade. Talvez essa pessoa está tentando sobreviver a um problema financeiro, a uma depressão, a miséria, ao casamento quebrado, a um vício, a ansiedade, a culpa. Quando você percebe isso, gente, o Espírito Santo vai operar naquela hora através da tua vida. Se você estiver tão ocupado com tantas coisas e não parar para prestar atenção na história por trás do comportamento, não vai perceber. Sabe, as pessoas elas não se importam com o que você tem para dizer até saberem o quanto você se importa com elas. Quando elas perceberem que você se importa com elas, elas vão começar a dar ouvido porque você tem para dizer. Aí é a hora de você lançar a palavra de Deus. Antes disso, muitas vezes não dá. Antes disso, o coração está fechado. Mas quando elas percebem que há uma ajuda real, há um desejo real de ajudar, você está dando importância, se preocupa com ela, ela vai abrir o coração, eu creio. Jesus fazia isso com frequência, amados. Tem aquela história onde Jesus ele cura um leproso, em especial. E nessa história específica, eu não separei o texto aqui, mas depois podem procurar, a gente acha junto ali. A Bíblia conta que Jesus ele olha para aquele leproso, ele tem compaixão dele, isso acontece várias vezes, Jesus olha com compaixão para as pessoas, e a Bíblia fala que ele o tocou. Veja, um leproso não era tocado, era alguém que tinha que viver fora da cidade, longe de todo mundo, coberto de panos, para que as pessoas não se sentissem seguras e com medo de serem contaminadas. E imagina, gente, de repente a pessoa estava anos e anos nessa condição. E eu imagino que Jesus olhou para aquele leproso e pensou assim, faz quanto tempo que esse cara não recebe um abraço? Faz quanto tempo que esse cara não é tocado? Ninguém nem cumprimenta ele na mão, porque olha para ele e vê, esse cara aqui é ruim. Às vezes as pessoas não estão assim visivelmente leprosas, mas a gente trata como se tivesse. Quantas vezes, gente, eu abracei pessoas na igreja que estavam com o cheiro do cigarro e me veio uma compaixão.
Mas muitas vezes, muitas pessoas, elas veem o julgamento como os fariseus. Não olha a história, essa pessoa está precisando de um abraço, está precisando de alguém que a ouça e a ajude, dê a mão para ela naquele momento, naquela parte da vida dela. E Jesus percebia isso. E ele olhava para essa história. E nós também devemos olhar. Sabe, a mesa, como nós vimos até no vídeo inicial, ela é uma ponte. A mesa aí eu vou botar entre aspas, não necessariamente a mesa física, né? Mas essa oportunidade que nós já falamos, ela é uma ponte. Comer junto é uma oportunidade de conhecer melhor as pessoas. E leva tempo, gente. Às vezes precisa de vários cafés. Antes de conquistar os ouvidos das pessoas, Jesus ele conquistava um lugar na mesa delas. O relacionamento, sabe, abre portas que argumentos, eloquência não abre. O relacionamento é a ponte que leva Jesus aos perdidos. Você entende isso? Deixa eu fazer, eu não fiz isso de manhã. Quantas pessoas que estão aqui nesse lugar estão porque um dia uma outra pessoa, um amigo, um parente convidou? Você pode levantar a tua mão? É claramente a maioria. Obrigado. É claramente a maioria nesse lugar. Você percebe? Que não foi, você visitou um estádio de futebol, teve uma grande pregação e foi ali. Pode ser assim para algumas pessoas, como eu falei, não é a única forma. Mas a maioria é num relacionamento. O evangelho é anunciado com palavras, mas quase sempre ele chega nas vidas das pessoas através dos relacionamentos. Há uma pesquisa da Lifeway que diz assim, 9 em cada 10 jovens adultos, portanto 90% dos jovens adultos que não são cristãos ou são afastados de uma igreja, eles voltam a se conectar à igreja porque um amigo, familiar, colega ou vizinho os convidou. Agora olha essa próxima estatística. 63% das pessoas sem igreja afirmam que aceitariam um convite pessoal. Olha só. Aceitariam um convite pessoal de um amigo ou vizinho para participar de um culto ou de um estudo bíblico. A maioria das pessoas aceitaria, mas nem ofereceram para elas. Nem ofereceram. Às vezes que as pessoas precisam dar oportunidade. A gente esteve no acampamento de homens, né, no Virtus Camp, e nós tivemos lá um momento onde as pessoas puderam entregar suas vidas para Jesus, quem não entregou, e aí demos aquela insistida para as pessoas aceitarem Jesus, e sempre alguns têm dificuldade, medo e tal, alguns vieram aceitar Jesus, e depois eu saí dali. No meio dessa oportunidade, eu contei uma história de uma pessoa que teve que arrastar, o pastor Valsemir, né? Que teve que arrastar a própria perna para ir lá na frente aceitar Jesus. E aí, quando já tinha acabado, estava lá fora já. Tinha um grupo ali, 3 homens conversando, cheguei perto deles, aí um deles falou assim, você sabe que aquela hora que você estava falando, eu estava com a perna daquele jeito. Eu queria ir lá, mas não consegui. Aí eu não perdi a oportunidade. Eu falei, mas o que te impede agora? Você está aqui de pé na minha frente, você quer, você crê, você acredita em Jesus, você quer entregar a tua vida. E aí ele e os 2 amigos ali, nós oramos, os 2 ao redor ali, entregou a vida, tem uma foto ali desse momento, entregou a vida para Jesus. Às vezes a pessoa precisa de uma oportunidade, ninguém nunca ofereceu. Como eles vão crer se ninguém fala? Entende? E quem é que tem que falar se não eu e você? A maioria das pessoas está disposta. Sabe, se isolar não é evangelho, não é cristianismo, a gente viver uma vida isolada, alcançar uma velhice lá no meu cantinho, na casa da praia, gente. Não é evangelho isso daí. O evangelho ele sempre se espalhou por meio dos relacionamentos. Por isso nós damos tanto valor para os grupos pequenos nessa igreja. Os hubs, a igreja nas casas, né? O pequeno grupo não é só uma reunião, não é só um evento, uma coisa que está na programação da igreja, gente. É a vida da igreja, a igreja acontece ali. Se fecharem as portas desse lugar, a igreja permanece ali. Nós sobrevivemos como igreja na pandemia porque os grupos pequenos permaneceram vivos. Ainda que online, não era fácil, mas a gente estava ali, com as pessoas. As pessoas dificilmente abrem o coração numa discussão, num debate, mas frequentemente o fazem durante uma refeição. Talvez alguém diga, Daniel, mas eu não sei evangelizar. Mas você sabe servir um café? Você sabe sorrir para a pessoa? Você sabe ouvir a pessoa? Usa aquilo que você tem. Já foi falado isso em outras mensagens. Usa aquilo que você tem. De repente você pergunta, olha, tem alguma coisa que você quer que eu ore por você? Tem algum pedido de oração?
Gente, você vai se surpreender como as pessoas vão responder positivamente. Sim, aproveita e ora, estou com essa decisão aí, importante na minha vida, se você puder me ajudar com isso. Então use o que você tem. Para concluir, evangelizar é algo que qualquer cristão pode fazer, se ele estiver pronto para compartilhar Jesus. Não precisa ser o do dom evangelista. Veja, tem aqueles que eles têm um destaque. O Bruno é um deles, já vou comentar dele aí. Tem um destaque, eles têm um temperamento, uma facilidade. E eles estão aí, Deus botou eles aí para que a gente olhe para eles o que eles estão fazendo e aprenda também. Mas todos nós somos chamados a evangelizar. Sabe, Jesus ele teve, olha, para dar um exemplo para você de como as coisas são mais simples do que você pensa. Você pensa, eu não sei falar. Sabe como é que Jesus começa a evangelizar a samaritana? Primeiro ele vai lá e fica esperando. Ela vai lá, a hora que ele chega lá, ele faz o quê? Você pode me dar um copo d'água aí? Me dá um pouco d'água. Ele começa uma conversa dessa maneira. E ele pega aquilo de pretexto e continua uma conversa intencional para levar a vida daquela pessoa. Filipe, quando ele está falando com o eunuco, você que de repente não conhece um pouco da história, o eunuco estava em cima da sua carruagem, andando na sua carruagem, lendo o livro de Isaías, o pergaminho de Isaías, e Filipe chega correndo do lado da carruagem e pergunta para ele, o que você está lendo aí? De repente você pode fazer isso, a pessoa está lá no WhatsApp, fala, o que você está vendo aí tão interessante? Filipe faz isso, daí o eunuco fala, eu estou lendo aqui, mas eu não estou entendendo, não tem quem me explica. E aí ele aproveita, deixa, já sobe ali, já economiza um pouco de perna, já sobe ali e começa a falar, levar Deus, levar Jesus àquele eunuco. Começou só com uma pergunta, o que você está lendo aí? Nossos irmãos aqui da nossa rede, o Alexandre e a Ivete, vou pegar agora, eu ainda não consegui ir lá, cadê o Alexandre? Estava aqui, eu estava vendo até agora, ali ó. Eles tiveram uma iniciativa lá bem legal, que é brasa e palavra. Ainda não deu certo, essa semana tem uma reunião, não vai dar, mas vai dar certo ainda. Brasa e palavra, aproveitar o tempo dos recessos dos hubs ali, já abriu um negócio. Quem é que não quer comer um churrasco, gente? A pessoa, talvez, se você convidar ela, vamos lá para fazer tal coisa na igreja, ela não vai, mas de repente você chama ela para um churrasco, ela vai. E ali você desenvolve relacionamento, você ganha o coração dela, entendeu? Você divide ali a mesa com ela, conhece a história por trás dos comportamentos, e aí ela vai te ouvir. Aí você vai jogar a semente numa terra boa. É como você preparasse, desse uma batidinha, uma mexidinha na terra aqui, abrisse o buraquinho para colocar a semente lá, uma semente de vida. O Bruno, uma coisa que eu reparei nas tuas histórias ali, às vezes a pessoa ela está falando, porque eu estou passando isso, as pessoas abrem, às vezes com algumas pessoas, parece que elas se abrem, já chegam falando, eu estou passando isso, estou passando aquilo. E o que eu já ouvi algumas vezes do Bruno é, eu também já passei por isso, cara. Porque você olha as pessoas transformadas hoje, talvez você não conhece a história dos irmãos que estão aqui na igreja, mas alguns já tiveram algumas histórias aí bem diferentes. E dele começa, eu já passei por isso, eu me senti assim, eu me senti assado, e começa a dar o testemunho dele. E as pessoas percebem, puxa, se ele foi transformado, eu também posso. Se ele estava nessa condição, e agora está assim aqui diante de mim, eu também posso. Percebe? Ela vai ficar com sede de beber a mesma coisa que ele bebeu. E quantas histórias tem assim aqui? A minha mãe, a pastora Sueli, ela é fleumática. Ela é uma pessoa que ela naturalmente fala pouco. Você vê ela pregando tudo, mas a natureza dela, padrão, né, a configuração de fábrica é não falar. E quando nós viemos para cá, gente, no ano 2000, saímos lá, enviados da nossa igreja de lá, no oeste do Paraná, viemos para cá. Nós não conhecíamos muitas pessoas. A igreja se reunia numa garagem. E até ela pensou assim, eu preciso fazer algo para ganhar pessoas. O que ela foi fazer? Ela foi fazer um curso de pintura. Lá naquele curso de pintura, você acha que ela chegou lá pregando porque eu sou pastora, porque eu isso e aquilo? Elas nem sabiam, as mulheres lá nem sabiam que ela era pastora. Estavam lá pintando, e a minha mãe aprendendo a pintar, e ouvindo, conhecendo cada uma das histórias. Até o momento em que cada uma foi sendo ganha para Jesus. Nós temos pessoas desde aquela época aqui na nossa igreja que foram salvas ali por uma iniciativa, às vezes, de uma pessoa que nem é uma pessoa que fala tanto. Porque chega um momento que a pessoa, é que nem no salão ou na barbearia, né? As pessoas abrem a vida ali. Talvez seja um grande campo de evangelismo nesses lugares.
e de repente elas veem a tua reação. Eu uma vez, eu ia num barbeiro, quando eu tinha cabelo, e ele falava um monte de coisa, a rapaziada, é aquela conversa maliciosa sempre, né? E ele percebia que eu não entrava naquela, né? E um dia, eu ia a pé, não tinha carro nem bicicleta, ele estava passando uma circunstância, e aí, eu nunca falei assim, nada que ele não me pedisse para falar, mas ele percebeu alguma coisa diferente. Daí ele me parou um dia e veio me dar carona, e ele falou assim para mim, assim, eu percebi você, eu vi que quando passava uma mulher assim, você não olhava, você olhava para o outro lado. Eu percebi quando os caras estavam conversando aquelas coisas, você não entrava naquela, e você tentava até mudar de assunto. Eu percebi isso, e aí ele começou a abrir, porque eu estou passando isso, porque eu estou passando aquilo. Eu falei, então vamos lá, Jesus na causa, Jesus na causa, Jesus na causa. A gente tem que semear, a gente tem que levar Jesus às pessoas. Sabe, não se trata de você fazer de cada conversa uma pregação, não precisa. Tem muita gente que tem medo de ser líder de hub, porque pensa que tem que pregar lá no hub, não precisa. É bem fácil. A gente dá até um materialzinho com as perguntas, você só precisa se importar com as pessoas, saber quais perguntas são as mais importantes, e fazer, e pronto. Depois ali está aquele tempo com as pessoas, que é talvez um dos mais importantes, conhecer, desenvolver relacionamento. Se você tem medo de ser um líder ou abrir a sua casa, joga fora isso aí. O único cara que ganha com isso é Satanás. O Senhor está ansioso para eu e você respondermos esse chamado. Não se trata de convencer ninguém em tantos minutos, gente. Não exige um microfone, um palco, um grande discurso, ou até uma banda. Se trata de aproveitar ou criar pequenas oportunidades para se aproximar das pessoas. Usar essas oportunidades como pontes que vão ligar as pessoas a Jesus. A gente cria essa ponte, e aí a gente apresenta Jesus. Jesus atravessa essa ponte e entra e transforma a história, transforma uma família, uma pessoa transformada. Resumindo aqui um pouco do que nós falamos, espero que Deus esteja movendo teu coração, porque se nós só falarmos sobre isso, não fizermos nada, foi em vão, mas não vai ser em nome de Jesus. Jesus, ele foi chamado de amigo de pecadores, o que era praticamente uma ofensa para os religiosos, mas um elogio no céu. Ele olhou além dos comportamentos, viu as histórias, criou pontes em situações simples, e está pedindo para eu e você fazer o mesmo. Um dia alguém orou por você, um dia alguém te convidou, um dia alguém insistiu que você viesse, um dia alguém abriu a casa, preparou a mesa, te recebeu, construiu uma ponte, e Jesus atravessou e chegou até você. Agora é a tua vez. Agora é a tua vez. Você pode dizer, agora é a minha vez. Agora é a minha vez. Você vai abrir a tua casa, quer deixar Jesus te usar. Sabe, a tua missão nessa terra não está lá num futuro distante, num estádio de futebol. Ela está agora mesmo, diante de você. Está perto de você, para você cumprir. Quero te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus.